A alegria do Senhor esteja em seu coração, nesse momento em que você se dispõe mais uma vez a meditar a palavra divina. Ouçamos do Evangelho de Mateus, capítulo 14. Entre as 13 e as 6 da madrugada, Jesus foi até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." Jesus respondeu: "Venha." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas ficou com medo quando sentiu o vento e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que você duvidou?" A mesma pergunta Jesus pode fazer a cada um de nós. Homem fraco na fé, por que você duvidou? Jesus estava rezando e os apóstolos foram na frente, navegando. Lá pelas tantas de madrugada, Jesus aparece andando sobre as águas. Então aí já tem uma mensagem muito profunda. As águas do mar para os antigos simbolizavam tudo o que era desconhecido, as forças que podem de repente engolir um navio e matar todo mundo. Jesus domina essa força do mar, né? Essa força terrível que até hoje, quantas vezes acontece isso? Com toda a técnica que nós temos, imagina antigamente. Então Jesus caminha sobre as forças indomáveis do mar, ele domina o mar. E Jesus é confundido com fantasma, mas Jesus diz a Pedro que lhe fala: "Se é o Senhor mesmo, que eu ande também sobre as águas, que eu domine também essas forças terríveis." E Pedro consegue. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele conseguiu, mas quando ele começa a ficar inseguro, vendo o que ele estava fazendo, ele começa a afundar. Jesus diz: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Jesus repete isso para nós. E o contrário do medo é a fé. A fé em Jesus é o contrário do medo. Que o Senhor nos dê esta fé capaz de nos fazer caminhar sobre as águas revoltas do mar da vida, olhando para Ele, que nos transmite a força capaz de vencer todos os obstáculos. Que o Senhor te guarde, te proteja e te dê a paz, coragem.